Boa noite, bem-vindos a mais um culto de sexta-feira, bem-vindos a casa, é bom poder ter-vos connosco mais uma vez. E hoje eu gostava de partilhar algo convosco relacionado com provações e vamos andar à volta do texto de Tiago, capítulo 1, mas vamos também visitar algumas outras passagens e acho que é uma temática muito relacionada com os dias que nós estamos a viver, aliás, com o ano que nós vivemos e se calhar alguns meses ainda no próximo ano. Mas eu gostava de introduzir este tema com o seguinte: as provações elas tiveram, estão e estarão sempre presentes nas vidas dos filhos de Deus e Deus ele nunca prometeu que ia ser fácil a partir do momento em que nós o aceitássemos na nossa vida. Ele prometeu sim estar sempre connosco e esse é o fator que faz toda a diferença. E o primeiro ponto que eu gostava de salientar é a necessidade de reconhecer, aliás, é preciso reconhecer a necessidade da aprovação. E este primeiro ponto, este primeiro subponto, está relacionado com uma pergunta: o que é uma aprovação? E uma aprovação não é nada mais, nada menos do que a dificuldade ou uma situação de grande aflição que alguém passa e que põe à prova as convicções dessa pessoa, desse indivíduo. E eu gostava que vocês pudessem abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, e eu vou ler, e diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E eu vou ler de novo esta última afirmação porque acho que é extremamente importante nós meditarmos com calma e pensarmos realmente sobre o que a Bíblia nos está a querer dizer. E ela diz que fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. E é isto que faz toda a diferença. Acho que muitas vezes nós temos uma ideia de Deus, ou concebemos Deus como um ser que, tudo bem, é um ser superior, mas que de alguma forma não pode amar assim tanto a humanidade, porque Ele permite estas coisas. E a verdade é que Deus ele não permite estas coisas para que nós passemos aflições pura e simplesmente. Deus, Ele permite que estas coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos crescer. E o que nós precisamos de retirar daqui é que Ele não permite apenas as provações. Ele permite-as, mas Ele também Ele dá um escape, Ele arranja maneiras, Ele tem soluções e o que 1 Coríntios nos diz é que por mais que a provação possa ser difícil, ela nunca será sobre-humana, ela será sempre possível de suportar e Deus ele nunca irá permitir que nós sejamos tentados além daquilo que as nossas forças podem suportar. No entanto, há um fator que muda as coisas todas e que quando a provação vem, Ele providenciar-nos-á sempre, mas sempre, com um livramento, com um escape, com uma solução, para que nós possamos suportar aquilo que nós estamos a passar. Nós achamos que muitas vezes Deus permite que coisas venham à nossa situação porque nós fizemos alguma coisa de mal, ou porque a nossa tendência é sempre perguntar que mal é que eu fiz, e nós temos aquela expressão de que mal é que eu fiz a Deus, ou se não é uma expressão quase que fazemos dela uma. E a verdade é que Deus não funciona dessa forma. Deus não é vingativo. E Ele permite estas coisas, como disse, para que haja crescimento. E sempre que Ele permite que algo possa vir à nossa vida, Ele permite também uma solução. E nós precisamos mesmo de retirar isto. E esta é a primeira afirmação que eu considero mesmo importante nós retirarmos. Não só isto, mas nem sempre isto quererá dizer que nós vamos ter uma resposta ou um livramento imediato. Por vezes nós vamos ter um livramento a longo prazo e temos vários exemplos ao longo da Bíblia sobre isto. O primeiro que eu posso salientar é o exemplo de Abraão, quando ele sacrificou, ou estava pronto para sacrificar o seu filho. Imediatamente Deus ele arranjou uma solução. Ele conhecia o coração de Abraão, ele realmente tinha um propósito para aquilo que ele tinha pedido daquele homem e sabia que ele estava disposto a entregar o seu próprio filho por amor a Deus, porque Deus assim pediu, mas
Deus apenas queria que Abraão pudesse crescer nesse sentido. E Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Ele arranjou um livramento, ele arranjou um cordeiro que posteriormente então Abraão sacrificou. E nós temos aqui uma resposta imediata, um livramento imediato, mas também temos vários exemplos de respostas a longo prazo. E nós precisamos de perceber que essas existem também. Por exemplo, o exemplo da vida de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido como escravo. Na casa de Potifar ele trabalhou e por uma situação quase que externa a ele, que ele agiu de forma correta, ele foi preso e ele passou algum tempo preso ainda. E nós não vemos José a dizer: olha Deus, eu se calhar interpretei mal todos aqueles sonhos que tu me deste, precipitei-me, e olha, se calhar porque me precipitei, se calhar porque por alguma razão tu me estás a castigar, ou Deus, olha, sinceramente eu fiz aquilo que tu me pediste e já não estou para isto. Nós não vemos José agir desta forma. E nós vemos que durante todo o seu percurso, quando ele foi vendido, quando ele esteve a trabalhar na casa de Potifar, quando ele esteve preso como governante, nós vemos tantas e tantas vezes a integridade e a perseverança de José. E isto é o mais importante, é a nossa atitude perante também as provações. E sabemos que Deus permitiu que ele se tornasse governante, que apenas o faraó estava acima dele. E o segundo subponto desta necessidade de reconhecer o porquê das provações, eu queria salientar porque é que nós temos de passar por provações. E acho que esta é uma pergunta que nós fazemos bastante a nós próprios. E nós sabemos que no tempo da prova nós não estamos sós. Nós sabemos isto como um facto, em teoria, mas é importante tu perceberes isto na prática. Eu não sei aquilo que tu estás a passar, não sei aquilo que tu vais passar e sejamos sinceros, com aquilo que nós vivemos este ano, nós temos cientes que amanhã realmente pode surgir alguma situação. E eu quero que tu saibas que tu não estás sozinho. Deus não te deixa sozinho. E como eu disse, Ele realmente permite que coisas venham à nossa vida, mas Ele está lá sempre. Ele prometeu estar sempre connosco. E Deus, Ele providencia o livramento, quer a longo prazo, quer no imediato. E quando a resposta não é imediata, eu quero que tu, se estás a tirar apontamentos, apontes isto, ou que graves na tua memória, porque é mesmo importante. Quando a resposta não é imediata, quando a resposta à aprovação não é imediata, ela produz mais eficazmente o que é necessário para a suportar. Ou seja, quando a resposta ou a solução vem a longo prazo, ela produz muito mais eficazmente aquilo que é necessário para suportar a provação que nós estamos a passar. E eu gostava que pudesse abrir comigo em Tiago 1:3, capítulo 1, versículo 3, e diz o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E o que eu quero salientar aqui deste versículo é o seguinte: a prova da vossa fé produz. A prova produz. E é isto que nós temos de ter cientes. Deus permite coisas para produzir coisas. Ele não faz as coisas por si só e não faz definitivamente como algumas pessoas pensam para seu próprio prazer, para nos ver a sofrer, para nos ver a implorar. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós possamos dar-lhe lugar na nossa vida. E é necessário passar por provações para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer e desenvolver a nossa capacidade de sermos perseverantes, como José foi, como tantos outros homens e mulheres foram na história da igreja. E nós precisamos destas coisas, nós precisamos de passar por certas coisas para aprendermos a ser constantes e firmes na nossa fé, para que nós possamos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. E acho que se calhar o problema muitas vezes é esse, que nós não percebemos as provações, nós não procuramos buscar a necessidade, porque nós nos temos, aliás, nós apenas consideramos os planos que nós temos, nós não consideramos os planos que Deus possa ter para nós. Nós impomos metas a nós próprios: arranjar uma casa, sair da casa dos nossos pais, terminar o curso, chegar à reforma, ter filhos, casar, arranjar um cão. Não importa. Nós colocamos metas a nós próprios e nós estamos tão focados naquilo que nós queremos alcançar que não nos lembramos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu garanto-te que tu podes ser a pessoa mais realizada no sentido em que tu conquistaste todos estes sonhos que tu tens, mas tu não vais ser, na verdade, realizado. Tu não vais sentir isso
plenamente. E deixa-me dizer-te que a razão para isso acontecer, para tu não te sentires realizado nessa dimensão, é porque se calhar tu não tens considerado os planos que Deus tem para ti. E esse não tem sido o foco. E isto despolta uma data de situações. Por exemplo, o facto de tu não perceberes o porquê de estares a passar pelo que estás a passar. E Paulo, ele aconselha-nos a imitá-lo na carta aos Filipenses. E no capítulo 13, do versículo 13 ao 14, ele fala disto mesmo e desafiava-te a poderes ir ler. Mas eu gostava de salientar isto porque ele fala no sentido em que nós devemos estar focados. E esta é a palavra de ordem aqui, o focado em alcançar o propósito, que é a vontade de Deus. Alcançar o propósito é a vontade de Deus. E nós precisamos, ou podemos fazê-lo, nós podemos fazer estas coisas através do desapego, de desapegar-nos daquilo que nos tem impedido de alcançar a sua vontade. E em certos momentos da nossa vida, quando nós éramos crianças, nós tínhamos certas coisas que nos impediam. À medida que fomos crescendo, outras coisas foram surgindo. À medida que fomos, se calhar, estruturando uma família, estas coisas foram aparecendo. A partir do momento em que nos focámos mais no trabalho, outras coisas foram aparecendo. E tantas coisas, todos os dias, aparecem para nos impedir. E se calhar nós ultrapassamos certas coisas, mas outras coisas vão chegar. Se calhar tu tens estado num processo de realmente libertar-te de certas coisas para te poder chegar mais a Deus, mas isso não significa que outras coisas não possam surgir futuramente. E nós precisamos de estar constantemente focados em buscar a vontade de Deus. E o segundo ponto que eu gostava de que nós pudéssemos ver esta noite é que nós precisamos de reconhecer os resultados da aprovação. Em primeiro lugar, nós vimos que precisamos de reconhecer a necessidade da aprovação, mas também é importante reconhecer o resultado da aprovação. E sabem, isto faz-me lembrar, sabem, aqueles cadernos em que nós temos um desenho, mas o desenho ainda não está ali, nós temos vários pontos numerados e é muito chato, se calhar, juntar aqueles pontos todos, mas depois, à medida que nós vamos percebendo o que realmente está a formar ali, à medida que nós vamos reconhecendo os resultados de todo aquele tempo que nós temos perdido de alguma forma, a juntar todos aqueles pontos, nós realmente ficamos deslumbrados. Uau, como é que aquilo estava ali, como é que eu não percebi? E nós temos de perceber que essa é a forma como, ou, aliás, essa é a nossa vivência com Deus. Deus, ele está a ver a fotografia completa. E deixem-me dizer-vos que transcende qualquer caderno desses que nós alguma vez possamos ter feito. Que todos os pontos que Ele deseja que nós juntemos irá formar algo extraordinário, que não nos passa pela cabeça. E nós precisamos ter esta imagem mental de que Deus, Ele tem planos para nós e Ele tem um propósito. E esse propósito é bom e é melhor do que tudo aquilo que nós possamos imaginar ou pensar. E o primeiro subponto que eu gostava de frisar é que, aliás, até é uma pergunta. Será que as situações negativas podem produzir resultados positivos? E Deus, Ele não faz nada por acaso, como eu já disse anteriormente, e Ele tem um propósito, um fim para as coisas. E face a todas as provas que passamos, hoje estamos muito mais habilitados para enfrentar provas num patamar superior às provas que nós enfrentamos até agora. Eu vou repetir aquilo que disse, que nós hoje estamos muito mais aptos para enfrentar provas num patamar superior àquele que enfrentámos até hoje. E às vezes nós pensamos que estivemos a enfrentar coisas em vão. Não. Deus esteve a capacitar-nos para outras coisas que vão surgir. E a nossa vida não é uma série de vários eventos negativos. Não é nada disso. E eu gostava de salientar novamente a pergunta: será que coisas negativas podem produzir resultados positivos? E podem. Tenho-te a dizer que sim, que podem. E o que Deus deseja para ti é uma série de resultados positivos, não uma série de eventos negativos. E a verdade é que o propósito de Deus é produzir em nós. E algo que nós podemos... ou uma outra imagem que nós podemos ter presente em nós é como a de um bebê. Inicialmente, aquele bebê só se consegue sentar e mal, e depois começa a arrastar-se, depois começa a perceber que se pode deslocar, começa a caminhar, até a fase em que começa a andar agarrado a coisas e até a fase em que arrisca e começa a andar sozinho, se calhar com um pouco menos de equilíbrio, mas à medida que os dias vão passando, que ele vai tentando, que vai caindo,
ele vai se levantar e ele vai conseguir andar sozinho, equilibrado. E a verdade é que também sabemos que aquele bebê nunca está sem supervisão, que os pais estão sempre lá, e Deus é assim connosco. Nós não fomos criados com a capacidade de andar logo, segundo esta ilustração. Nós fomos criados para que pudéssemos progredir. E isto é incrível. Deus, Ele prepara tantas coisas na nossa vida para que nós possamos progredir, para que nós possamos ter este senso de realização. E Deus é tão bom para nós neste sentido, porque Ele permite que nós possamos sentir estas coisas, Ele permite que nós possamos ter certas coisas que nós não merecemos. E Ele não tinha de fazer por nós, Ele não nos tinha de dar isto. E acho que isto que eu vou dizer é extremamente complicado, mas nós devemos ser gratos, até mesmo pelas provações que Deus traz à nossa vida. E sei que é extremamente difícil de compreender isto, mas é verdade, porque o resultado vai ser extraordinário e o resultado vai trazer coisas que transcendem tudo aquilo que nós podemos pensar ou pedir ou querer. Aquilo que nós vamos poder alcançar com Deus vai ser muito mais do que alguma vez nós pudéssemos alcançar com as nossas forças. E eu gostava que pudéssemos ler, e este será dos últimos textos em que vamos abrir, em Romanos 5, do verso 3 ao verso 5. E se ainda não abriram, irá passar também o rodapé e eu vou ler, e diz que, a iniciar no versículo 3, e diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E era mesmo isto que eu estava a dizer há pouco. E Paulo diz-nos isto, que também nos devemos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós vemos uma série de coisas que são produzidas em nós, e não tem fim. Se Paulo continuasse a escrever, seriam páginas e páginas e páginas de coisas que Deus pode produzir em nós. E é incrível. É incrível a maneira como situações negativas podem produzir coisas positivas. E é isto que Paulo nos quer transmitir nestes versos, que ele chega mesmo a dizer e a desafiar-nos, a alegrar-nos face às provações. É incrível. É um desafio realmente em si. E é algo que não é de maneira nenhuma natural. Era aquilo que eu estava a dizer. Se alguém nos ouvisse dizer isto, dizia que nós éramos completamente loucos. E é preciso realmente pedir a Deus para nos ajudar a compreender isto. E Ele vai nos ajudar a compreender. E desta forma sei que nos vamos poder gloriar e alegrar mesmo nas provações. E na lógica humana, o homem, ele nunca se vai alegrar pelas coisas difíceis. Não vai. Nós não temos essa tendência. Daí a nossa tendência ser bater com a cabeça na parede e perguntar: porquê eu, Deus? Porquê a mim? O que é que eu fiz? E as coisas difíceis realmente acontecem na nossa vida. E o segundo subponto deste último ponto é novamente uma pergunta. E a minha pergunta para ti é: qual é o derradeiro resultado da aprovação? E gostava então de abrir no nosso último texto. E vamos voltar um pouco atrás a Tiago, capítulo 1, e no verso 4 eu gostava de salientar apenas a parte B, que diz: para que sejais maduros, completos, não tendo falta alguma. Isto vem no contexto do que nos diz o versículo 3, que posso voltar a ler. O versículo 3, Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E é neste contexto que ele conclui dizendo: para que nós sejamos maduros, completos, sem falta alguma. O objetivo primordial de Deus é que nós possamos ser fiéis até ao final da nossa vida. E até nós alcançarmos a perfeição na eternidade, mas é para aquilo que nós vamos estar a trabalhar toda a nossa vida, e assim deve ser. Durante a nossa vida terrena nós iremos enfrentar muitas etapas, muitas mesmo, e cada vez mais desafiantes. Estas etapas, elas fazem parte do nosso crescimento enquanto seus filhos. Nós não estamos livres disto, como disse inicialmente, que elas estiveram sempre, vão estar sempre presentes na vida dos filhos de Deus. E cada prova, e isto é mesmo importante, toma nota, que cada prova exige a sua respectiva medida de fé. Cada prova exige a sua respectiva medida de fé. E
para que nós possamos alcançar esta nova medida de fé, nós precisamos de exercitá-la. É como agora nesta altura da quarentena nós metemos-nos todos a fazer exercício físico, e a verdade é que se nós queremos ser capazes de ir mais além, chegar a uma nova etapa, um exercício mais difícil, levantar mais peso, ganhar mais resistência, nós precisamos de exercitar os nossos músculos, e assim é a fé. Para nós podermos alcançar ou para nós podermos suportar algo mais, nós precisamos de exercitar essa fé. E no experienciar a fidelidade e a grandeza de Deus, em prévias provações, em coisas que nós já passamos hoje, essas coisas, essas experiências, elas ajudam-nos a ter confiança de que Deus irá suprir sempre. Seja a longo prazo, seja de imediato, Ele vai suprir sempre a nossa necessidade, e Ele vai sempre arranjar solução. Ele tem sempre uma solução, antes mesmo de Ele permitir a provação na nossa vida. Por mais que essa provação seja grande. Eu gostava de concluir com isto mesmo. Como é que nós saberíamos o tamanho da nossa fé se nós não passássemos por testes? Porque é muito fácil dizer que nós temos fé, é muito fácil dizer que nós conseguimos suportar quando nós estamos numa situação neutra. Mas todos nós iremos passar por momentos de provação, faz parte do nosso crescimento enquanto cristãos, e todas as provações pelas quais nós passamos têm em si o potencial de nos fazer crescer. As provações que nós passamos têm potencial para nos fazer produzir algo. E lembra-te que é isto que Deus tem em mente quando permite que isto venha à nossa vida. E concluindo, perante as provações, nós percebemos que nós não temos em nós a capacidade para as ultrapassar. Ultimamente, as provas, elas aproximam-nos de Deus pela dependência e confiança. E Deus deseja isto, que nós possamos estar dependentes dEle. Ele não diz, faz tu sozinho. Ele não diz, agora tenta sozinho. E se caíres, olha, caíste. Paciência. Não é isto que Deus quer. Deus permite, mas Deus está lá sempre connosco a supervisionar-nos a cada passo e está sempre lá para nos ajudar. E o meu desafio para ti é, em vez de pedires, quando passares uma provação, em vez de pedires para Deus fazer desaparecer isto, para fazer com que chegue ao fim finalmente, pede-lhe para que possas agir segundo a sua vontade, para que tu possas agir segundo o seu propósito, para que a vontade dele seja feita acima de todas as coisas. E era isto que eu gostava de partilhar contigo. Gostava ainda também de te desafiar. Eu penso que ainda nós temos algumas inscrições abertas para a nossa festa de Natal já amanhã, sábado, a iniciar às 10 horas. Podes clicar no link nas nossas redes sociais da ADLGES e nós temos lá um link para as inscrições da nossa sessão que ainda está aberta neste sábado. O domingo já está completamente esgotado, e vamos então emitir um bilhete, e se conseguires então lugar, então podes chegar então mais cedo, juntar-te a nós. Vai ser um tempo incrível, e aqueles que não conseguirem estar connosco, não se preocupem, porque no próximo domingo, daqui a 2 dias, às 10 da manhã também, a iniciar essa hora, nós vamos ter uma transmissão online da nossa festa, em direto, e também nos vais poder acompanhar, e queremos muito poder celebrar contigo esta ocasião mesmo especial para nós, porque mais do que dar aos outros, precisamos de reconhecer que Jesus, ao vir, Ele estava-nos a dar a sua vida. E é tão bom poder celebrar isto com toda a nossa família, convosco, e seja onde for, queremos que estejas connosco, online, presencial, e que Deus possa mesmo abençoar-te com aquilo que tens ouvido, com aquilo que tu ainda vais ver. E se quiseres, partilha também com aqueles teus amigos que tu sabes que também precisam de ouvir estas coisas. Uma boa noite e que Deus te possa abençoar.